Bom, gente, esse capítulo de propriedades da matéria começa com um texto que fala sobre a indução de chuvas, tá? Então tá aqui o texto, está disponibilizado, interessante a gente ler ele, que é o seguinte, em local que está com falta de chuva, o pessoal chega, dessas empresas que fazem essa técnica, germina lá as nuvens e tenta induzir essa chuva. E aí, a autora do livro, do nosso livro aí, ela fala o seguinte, que a partir dessa leitura, ela pergunta, você sabe o que é usado para semear ou induzir chuvas? Como essa técnica funciona e como afeta o meio ambiente? Então a gente precisa estudar então as propriedades da matéria para tentar discutir essa questão aí, que é a questão proposta. Aí tem uma imagem aqui do avião semeando nuvem para induzir chuva lá nos Estados Unidos. Esse método também, o pessoal da Bahia, do restante do Nordeste, já contratou a empresa para poder fazer isso, né, e induzir o processo de chuva, o processo de precipitação. A gente viu nas nossas últimas aulas que uma importante propriedade da matéria é a forma que essa matéria se comporta, né? A questão do estado físico, o estado de agregação dela. E também discutimos aí que a matéria, a gente tem o estado líquido, temos aí o estado sólido e o estado de vapor. Vimos, né, que a matéria ela pode passar do estado sólido para o estado líquido através de uma fusão. Do estado líquido, se ela ganhar energia, vai aumentando a temperatura, o grau de agitação das partículas vai aumentando. Esse líquido ele pode vaporizar e chegar aí para o estado de vapor. E ao contrário, o caminho contrário, o vapor que está com muita energia vai perdendo essa energia para a vizinhança, para o meio que ele está inserido. Esse vapor condensa, vai para o estado líquido, e do estado líquido para o estado sólido, a gente tem aí, então, do estado líquido para o estado sólido, o processo de solidificação, e do estado sólido diretamente para o estado de vapor, o processo de sublimação. Tudo isso a gente viu nas nossas aulas presenciais, e vimos também que a temperatura na qual ocorre essa mudança de estado de sólido para líquido ou de líquido para sólido, a gente chama isso daí de temperatura de fusão. Então, o conceito de temperatura de fusão, aqui eu simplifiquei como TF, né? O conceito de temperatura de fusão é aquela temperatura na qual uma substância sofre a mudança do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido. E a temperatura na qual ocorre a mudança do estado líquido para o estado de vapor, aqui eu simplifiquei como TE, desculpem a letra aí, gente, tá? É muito fácil escrever aqui no slide, não, mas vamos aprendendo aí essas ferramentas aos poucos, né? Então, do estado líquido para o estado de vapor, a gente tem a vaporização ou a ebulição, né? Depois a gente já vai discutir essa diferença novamente. Do estado de vapor para o estado líquido, a gente também tem a temperatura de ebulição. Então, são temperaturas nas quais ocorrem essas mudanças de estado físico. A de fusão, sólido líquido, e a de ebulição, líquido para vapor, certo? Então, a gente tem essas duas temperaturas. Cada material aí, cada substância vai ter uma combinação. Temos exemplos aqui, o exemplo clássico da água, ó, a temperatura de fusão da água 0 graus Celsius, temperatura de ebulição da água 100 graus Celsius, a do benzeno, temperatura de fusão 5,5, temperatura de ebulição 80,1. Então, cada material aí vai ter a sua combinação de temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Vimos também que se eu conhecer essas temperaturas, eu posso saber qual estado físico que a matéria se encontra numa determinada temperatura. Por exemplo,
todos esses materiais aqui, se eu perguntar para vocês qual que é o estado físico desses materiais a 30 graus Celsius. Então, a 30 graus Celsius. Qual que é o estado físico desses materiais a 30 graus Celsius, né? Como que eu faço para saber isso, né? Gente, igual a gente viu, né? Se eu tiver acima da temperatura de fusão e abaixo da ebulição, no caso da água, a água seria a 30 graus Celsius, a água seria líquida. E o benzeno? Mesma coisa, ó. 30 é maior do que a temperatura de fusão e menor do que a de ebulição. Para o álcool etílico, o etanol, líquido também, ó. Então, é um líquido a 30 graus Celsius. Mas vamos ver aqui a amônia. Temperatura de fusão menos 77, de ebulição menos 33,4. Ou seja, 30 graus, ó. 30 graus é maior do que menos 33. Então, a amônia a 30 graus Celsius, ela está no estado de vapor ou no estado gasoso, que a gente viu também que tem diferença. O cloreto de sódio, 30 graus Celsius, é menor do que a temperatura de fusão. Se é menor, a gente tem um estado sólido. O mercúrio, 30 está no meio da temperatura de fusão e da de ebulição. Se tiver entre as duas, a gente já viu que é líquido. O ferro, ó. O ferro, 30 graus está menor do que a da fusão. Então, a gente tem aqui que o ferro a 30 graus Celsius é sólido. E aí, só lembrando aquela regrinha, se a gente fazer aqui uma reta, né, caminhar está mais torta do que reta, a gente pode colocar aqui temperatura de ebulição, temperatura de fusão. Abaixo da difusão, a gente tem que o material vai estar no estado sólido. Se tiver entre as duas, líquido. Se tiver acima da temperatura de ebulição, vapor ou gás. Certo? Se a gente for discutir, então, outras formas de mudança de estado físico, outros conceitos dessa mudança, nós vimos que o material, quando ele está sendo aquecido, então a gente tem aqui, ó, a gente viu que o material, quando ele está sendo aquecido, ele vai ganhando energia, né? Ele ganha energia e as partículas vão se agitando até que ele consegue romper esse estado físico, esse estado de agregação e mudar de estado. No caso, aqui, ó, nesse exemplo que a gente está fornecendo energia aqui para a água está evaporando. Então, a água está evaporando numa taxa mais lenta, mas ela está passando do estado de líquido para vapor. Isso é evaporar. Mas quando chega na temperatura de ebulição, que é a temperatura na qual isso ocorre de forma mais intensa, aí a gente tem a ebulição. Então, qual que é a diferença entre ebulição e evaporação? Nossa, ficou muito ruim, né? Qual que é a diferença entre as duas? Gente, a evaporação ela pode ocorrer em temperaturas menores que a ebulição. Então, se eu comecei a aquecer a água que estava a 25, depois de 2 minutos eu vou lá aquecer, vou lá e medir com o termômetro, ela já está a 35. Então, 20, 25, a temperatura está alterando e a taxa de evaporação vai aumentando. Mas na hora que essa taxa chega ao máximo, é a temperatura de ebulição, o líquido vai estar aqui, então, em equilíbrio com o vapor. Então, lembra que eu falei que se eu for lá depois de 2, 5, 10 minutos, a temperatura vai estar superior? Na ebulição, isso não ocorre. Na ebulição, eu posso vir aqui depois de 3 minutos e medir, no caso da água a 1 atm, está 100 graus Celsius. Se eu for lá depois de 20, 30 minutos, vai continuar dando 2, 3, 4 minutos. Enquanto estiver em ebulição, a temperatura se mantém constante, certo? Então, a temperatura constante, porque toda energia que
que está sendo fornecida aqui para a água através do aquecimento, a água está usando para mudar de estado físico do estado de líquido para o estado de vapor. Então, é isso, né? Evaporação pode acontecer em temperaturas menores. E se for uma temperatura muito grande, calefação, que é quando um líquido ele encontra uma superfície muito superior à temperatura de ebulição. É aquele famoso tss, certo? Efeito sonoro chique, né? E a sublimação, nós vimos então que a sublimação... Eita, trem danado. Deixa eu pôr aqui a caneta. Nós vimos que a sublimação, algumas substâncias vão ter essa propriedade. E essa propriedade a gente pode entender ela a partir do estudo do diagrama de fases. Isso aqui tudo a gente viu em sala, né? Trata-se então de uma revisão. Ó. A gente viu que tem uma curva, as curvas de mudanças de fase, elas representam a combinação de diversos pontos de temperatura e pressão. Então, tem uma certa combinação de temperatura e pressão, ó, certas combinações, toda essa reta aqui, elas são combinações de temperatura e pressão na qual o sólido passa diretamente para o estado de vapor. E a gente viu também que a diferença de vapor para gás é o quê? Que a molécula a gente vai chamar a substância de gás se ela estiver acima da temperatura crítica. Então, daqui a pouco eu volto nisso daqui, que é uma discussão um pouco mais completa para a gente entender isso, né? A gente precisa entender bem esse gráfico para compreender essa diferença de vapor para gás. Mas o que eu quero dizer é que a sublimação então, é a passagem de sólido para gás diretamente, né? Porque a gente está acostumado a passar de sólido para líquido, de líquido para gás, né? Então, de gás para líquido, de líquido para sólido. Mas tem uma combinação de pressão e temperatura para cada tipo de material que vai permitir passar de sólido para gás de novo, e sólido para gás direto, e aí a gente fala que é uma sublimação. Coloquei alguns exemplos aqui, ó, uma fotinha de um gelo seco, da naftalina, são materiais que a pressão ambiente, aproximadamente 1 atm aí, eles têm essa propriedade de passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Ok? Então, vamos lá. Então, cada material tem essa combinação, esse comportamento ele pode ser descrito por um diagrama de fases. Esse aqui, então, é um diagrama de fases. Tem um certo ponto que a gente chama aqui de ponto triplo, né? A gente já discutiu esse ponto, que pode ter o equilíbrio entre as três fases. Pode não, que tem, né? O equilíbrio sólido, líquido e gasoso ou vapor, né? O certo é que é até falar vapor. Nessa combinação aqui, nessa condição de temperatura e pressão, a gente tem os três estados da matéria coexistindo. Então aqui, ó, né, essas temperaturas de sublimação tem dois estados, sólido e vapor. Nessas temperaturas de fusão, nessas condições de fusão, tem os dois estados, sólido e líquido. Nessas condições aqui de ebulição, né, a gente tem dois estados, estado líquido e estado de vapor. Vou até riscar isso aqui, né? Que na verdade é estado de vapor. Ok? Então, todas essas combinações que a gente tem aqui, uma delas tem a coexistência dos três estados físicos da matéria, sólido, líquido e vapor. Se eu pegar, por exemplo, um material que está nessa temperatura aqui, vou chamar aqui de T1, tá? Nessa temperatura T1, eu não estou aquecendo, não estou resfriando o material. O que eu vou fazer aqui com esse material é reduzir a pressão dele. Então, ele está muito comprimido, está numa alta pressão aqui, P1, posso chamar de P1. E aí eu vou reduzindo a pressão dele, ó. Então, sem mexer no aquecimento, chega um ponto que eu consigo derreter esse material sólido, né, fundir esse material sólido nessa condição aqui. Por quê? Porque eu reduzi a pressão. Só reduzir a pressão, ele mudou de estado físico. Agora o estado físico dele aqui é sólido e líquido.
Continuei reduzindo a pressão, ó, todo o sólido virou líquido, está tudo no estado líquido. Vou reduzindo a pressão, reduzindo, até chegar nesse ponto. Nesse ponto aqui, nosso material, ele está no estado líquido indo para o estado de vapor. Então aqui a gente tem uma ebulição. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui era para ter sido uma reta, tá, gente? O que eu estou fazendo aqui? Reduzindo a pressão. Não estou mexendo na temperatura, não estou aquecendo, não estou resfriando. Só mexendo na pressão. Se eu continuar reduzindo a pressão, até esse momento aqui, ó, até esse aqui, o estado físico do material nesse ponto aqui, ó, nessa temperatura, nessa pressão, é no estado de vapor. Então, o vapor a gente pode conceituar o quê? Que é um estado físico na qual o material, eu posso mudar de fase o material apenas reduzindo a pressão. Reduzindo e aumentando a pressão, eu consigo mudar esse material de estado físico, certo? O gás, gente, se eu tiver aqui nessa pressão, que era aquela P1 lá, na verdade P1 estava aqui, né? Se eu for reduzir a pressão, ele não muda de estado físico, tá? Então, se eu mexer na pressão, só na pressão, eu não consigo alterar o estado físico dele. Então, o gás, ele tem que estar acima de uma certa temperatura para isso acontecer, que é a temperatura crítica. E aí, cada material vai ter sua temperatura crítica. Se a gente estiver acima da temperatura crítica, é um gás. Se estiver abaixo, é um vapor. Lembraram dessa discussão que a gente fez em sala?